Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Padre Elvis do canal Lançai as Redes nas Redes. Sejam muito bem-vindos a esta formação, que vai ser um pouco diferente, essa formação é um pouco diferente das demais. Eu quisera partilhar com vocês um pouco a respeito do tempo que estamos vivendo, todo esse tempo de caos, por causa dessa pandemia, todo esse tempo de confinamento que estamos vivendo, um tempo certamente muito peculiar, muito atípico e que tem causado, muito transtorno em muitas pessoas, causado também situações de dor, situações de muito sofrimento, de solidão, de vazio. Então, certamente é um tempo difícil, um tempo complexo, né? E quisera, partilhar com vocês um pouco daquilo que eu refleti, que meu intuito é que ajude a cada um de vocês. O tema de hoje nós vamos propor a vocês, o título é bem sugestivo, um pouco provocador, um pouco talvez até incisivo. A pergunta é: viver ou sobreviver? O que você pensa disso, dessa pergunta que vos faço? Nós estamos vivendo ou sobrevivendo, né? Nós estamos passando por um tempo difícil, o mundo está como que tremendo, né, pela crise que estamos passando, né? Nós vemos situações de desemprego aumentando, situação de recessão, situação de pobreza, de miséria, situação de muitas pessoas morrendo, e não são números, hein, gente? Não são números, são pessoas. Que a mídia, por mais que nos obsessiona com a questão de números, são pessoas, muitas pessoas morrendo, muitas empresas falindo. Então, é como se pegasse uma árvore e desse uma sacudida e um monte de folhas caíssem, né? Certamente um tempo onde nós estamos palpando, meus irmãos, nossa vulnerabilidade. Todos nós nos sentimos vulneráveis, né? O medo gera pânico e isso nos paralisa, né? Temos que buscar um sentido, né? Temos que buscar um sentido a tudo isso. Refletindo sobre toda essa questão que nós estamos vivendo, todo esse tempo difícil que estamos atravessando, me vinha muito à memória um pouco a minha infância, me vinha à memória meus avós, a vida dos meus pais, lá na Bahia. Nós somos da Bahia, do interior da Bahia, né? E eu lembro de situações certamente muito difíceis que nós passamos na vida. Era comum para nós, assim, situação de viver mais austero, de viver de maneira mais lidar com a escassez das coisas, mas éramos felizes. Eu sou o caçula de 6 irmãos, né? E eu tenho uma lembrança muito feliz da minha infância, né? Me vinha muito na memória, assim, ver meus avós que sofreram tanto quando vieram do Ceará. Minha mãe conta as histórias, eu desfrutava muito escutando meus pais, as histórias que eles viveram e todas as dificuldades que passaram. E essas dificuldades, né, os fez pessoas de uma geração forte, gente, uma geração forte. Eu tenho como referência meus avós, meus pais, uma geração certamente forte, ou seja, que tempos difíceis, né, geraram pessoas fortes, né? E essas pessoas fortes, eles deram o melhor de si, eles viveram para os filhos, eles deram o melhor de si, se sacrificaram, se comprometeram, permaneceram fiéis. Meus pais estão casados até hoje, né? E logo nós vemos que os tempos que eles geraram foram tempos melhores, ou tempos mais fáceis para nós, né? Temos as coisas muito mais acessíveis hoje, graças a eles. Temos hoje um conforto maior, a facilidade é muito maior para tudo, né? Isso, de certa forma, nos tornou pessoas mais fracas. Ou seja, tempos bons gerou pessoas mais fracas. Curioso, né? As pessoas mais fortes geraram tempos bons. E nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo complicado, e somos uma geração, no entanto, mais fraca que a deles. Ou seja, tempos difíceis geraram pessoas fortes. As pessoas fortes, né, geraram tempos mais fáceis. Os tempos mais fáceis geraram pessoas mais fracas. E as pessoas mais fracas, né, geraram tempos complicados, que são os tempos que nós estamos vivendo agora. Essa reflexão eu fazia sobre o tempo que nós estamos vivendo, onde os valores, gente, os grandes valores que sustentaram as gerações precedentes,
Os valores como, por exemplo, a família, a importância da família, célula fundamental da sociedade, a importância da fidelidade na família, do amor, do comprometimento. Nós vemos o quê? O divórcio. Nós vemos, por exemplo, relativizando a família tradicional, que já não existe mais, que agora existe outros modelos de família. Né? A pureza de costume, nós vemos o quê? A promiscuidade, né? nas idades mais tenras. A questão da fé, a indiferença religiosa, o ateísmo, o agnosticismo. Então, os grandes valores que sustentaram essas gerações que nos precederam foram colocados em questão, foram questionados, inclusive relativizados, né? E aí nós estamos colhendo um pouquinho o tempo que... Estamos colhendo aí, meus irmãos, né, as consequências da nossa mentalidade moderna, né, ou modernista. Como entender esse tempo que nós estamos vivendo, gente? É importante buscar um sentido, buscar uma resposta, né, buscar um sentido a tudo isso, porque nós não podemos viver sem sentido. Nós temos que ter objetivos na vida, nós temos que ter um rumo, uma meta, um caminho, um sentido. Não é que Deus, gente, tudo que está acontecendo, Deus está alheio a tudo isso. Não é que tampouco foi Deus que enviou esse bendito vírus aí para esse mundo, né? Não, isso seria uma blasfêmia afirmar isso. Mas onde está Deus em tudo isso? Deus está, meus irmãos, né, junto a nós. Deus, ele atua também na história, conduzindo também, através da história, os seus filhos. Por tempos difíceis como este, também, por mais que nos resulte de ver muito claro a presença de Deus, talvez por nossa pouca falta de fé. Mas Deus está atuando e Deus está, talvez, meus irmãos, né, de maneira imperceptível, mas Deus está aí guiando a história, como sempre fez. Que lições nós podemos tirar desse tempo que nós estamos vivendo? Em primeiro lugar, a consciência que nós somos vulneráveis, que um pequeno vírus invisível que está por aí, que causa tanto pânico em tantas pessoas, uma ameaça mundial, as pessoas se viram como que acuadas e com medo, um pânico, e isso por causa de um vírus, de um micro-organismo aí que pode ceifar a vida das pessoas, e de fato é preocupante. Né? Primeiro dado, somos vulneráveis, nós não somos Deus, nós não somos imortais, nós somos vulneráveis. Segundo dado, temos que aprender uma coisa que é muito importante, que talvez nós perdemos, meus irmãos, a necessidade da obediência. Nós nos autoafirmamos como pessoas que se bastam a si mesmos, que sabem o que fazer com a vida, que rumo tomar, decidimos sobre o que é certo, sobre o que é errado, né? Tomamos as decisões segundo a nossa liberdade, não consultamos a ninguém, nem a Deus, nem aos nossos pais, nem as grandes tradições que nós recebemos. Então nós vivemos uma mentalidade um pouco individualista, né, e egocêntrica, e olha, estamos trilhando um caminho de obediência, assim, ter que ficar em casa, ter que obedecer às autoridades, ter que, né, também aprender a se submeter, aprender a ser humildes e aceitar as normas que nos são impostas, né? Umas são mais justas, outras menos injustas, mas no fundo disso temos que aprender sim, retornar à obediência, a necessidade de obedecer, e principalmente obedecer a Deus. Aproveitar bem esse tempo que nós estamos vivendo. Como aproveitar bem esse tempo? Porque nós muitas vezes pensamos, quando passar a pandemia, pois vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando passar esse tempo difícil, eu quero esquecer e passar a página como se não tivesse acontecido. E não, meus irmãos, as dores, sofrimentos, né, as dificuldades da vida, nós temos que integrar para poder aprender com isso, para crescermos, né? Certamente está sendo para muitos uma prova muito difícil. Por isso temos que nos apegar a Deus e à oração. E por isso, como aprender, nessa situação que nos encontramos, como aprender a aproveitar bem o tempo? Né? Antes nós dizíamos que não tem um tempo para isso, não tem um tempo para aquilo, não tem um tempo para ler, não tem um tempo para rezar, não tem um tempo para a família, não tem um tempo para os filhos, e vivíamos sempre nos justificando, e a justificação repetida acabou se tornando um hábito, nos justificávamos sempre. Agora nós temos um tempo que podemos aproveitá-lo talvez melhor, né? Tem muitas pessoas que estão aproveitando de maneira destrutiva o tempo, não é verdade? Tem pessoas que estão o tempo todo na TV, o tempo todo vendo séries, o tempo todo no celular, o tempo todo em jogos, outros se afundando na pornografia.
né? Ou não, né? Cada um está sabendo como deve aproveitar esse tempo, né? E essa é um conselho que nós damos a vocês, né? Primeiro, aproveitar bem o tempo, né? Que você acha, por exemplo, de pegar uma agenda e enumerar uma série de coisas que você poderia fazer durante o dia e começar por amanhã, você dizer, olha, vou amanhã rezar, vou cuidar da casa, vou cuidar dos meus filhos, vou ver um filme com eles, vou ligar para minha mãe, vou me cuidar também. Tem pessoas que nem o pijama tira, tem pessoas que ficam o dia todo, isso não é bom. Né, de qualquer maneira em casa, largados, comendo o tempo todo, vendo TV o tempo todo, né? Eu sei que não é todo mundo que faz isso, então não estou dizendo que há situações dessas, gente, né? De desaproveitar o tempo, por isso organizar bem o tempo, né? Pegar uma agenda para cuidar de maneira ordenada, cuidar da ordem, né? De maneira organizada, organizar, porque como dizia Santo Agostinho, meus irmãos, se eu cuido da ordem, a ordem vai cuidar de mim. Eu vou me sentir melhor, vou aproveitar melhor o tempo, vai render muito mais, vou me sentir útil, de poder ajudar, de poder servir, de poder ser dinâmico e criar situações de bem-estar para a família, pensar positivo. Outra coisa importante, deixar um pouquinho de lado, né, gente? Deixar um pouquinho de lado tantas notícias ruins o tempo todo. Olha, vou ver a notícia só esse momento, vi as notícias, acabou. Vou dedicar mais tempo a ler, a minha família, né? Então, consciência da nossa vulnerabilidade. Obediência, né? A virtude da obediência, um chamado, talvez a obediência a Deus também, né? Voltarmos para Deus, estar mais atentos a Deus, obedecer a Deus, aproveitar bem o tempo, né? E por último, meus caros, né? Outro conselho é entender que é um tempo de graça. Não é para depois da pandemia, gente. Não é para depois, quando passar tudo isso, fazer as coisas que são importantes, que são fundamentais, né? De não somente cuidar do próximo porque é um mandamento, senão porque é uma necessidade. O próximo precisa de mim. Aprender a sair de mim, a olhar ao redor, ver que há muito sofrimento. O que eu posso fazer para ajudar? Talvez nós não vamos mudar o mundo, gente. Não vamos mudar o mundo. Mas começa pelo nosso redor, começa pela nossa família, começa pelas pessoas que você conhece, que você pode, né, levar uma palavra, que você pode ajudar de alguma forma, também com os bens materiais, ser mais desapegado, estar mais atentos, né? E também desde o ponto de vista espiritual, nós estamos vivendo um tempo de jejum, né, de jejum dos sacramentos, de jejum da presença de ir na igreja, de estar presente fisicamente na igreja. E quando a gente volta de um jejum, né, gente? A gente não volta com mais vontade. Quando a gente faz jejum, a gente não volta com mais vontade de saborear mais um alimento. Olha, que seja também um jejum que faça você ter mais saudade de Deus, mais saudade da igreja, mais saudade dos sacramentos, mais saudade da Eucaristia. Que você dedique também um tempo, meus irmãos, né, a ler a palavra de Deus. Que seja teu alimento agora, nesse tempo que estamos passando. Que você medite mais na palavra. Todos os dias tem um evangelho para você ler, o evangelho de cada dia. Se tiver uma missa que você possa participar ao vivo, se organize para participar da missa todos os dias. Tem tantas pessoas transmitindo tantas coisas boas, momentos de oração. Dedique um tempo a cuidar da tua alma. Dedique o tempo para orar. Como é importante orar. Como é importante estar com Jesus. Não há tempo melhor, meus irmãos, que o tempo que você gasta com Ele, estar com Jesus. E com certeza, né, essa parte espiritual, que é cuidar da alma, cuidar do teu coração, cuidar da tua intimidade com Deus, da vida interior, isso vai transbordar também aos demais em bênçãos, em graças, dando o melhor de você, dando o melhor. Porque nesses tempos nós vemos que também sai aquilo que não é agradável, aquilo que é ruim em nós, mas também pode sair e deve sair aquilo que é de bom, de melhor que nós temos, que todos nós temos, né? Eu desejo o melhor para você, para a tua família, nesse tempo difícil que estamos passando, mas vamos colocar em prática tudo isso. Se você viu essa pequena reflexão que eu fiz, né? Que Deus abençoe. Espero que te ajude, espero que te ilumine, espero que te ajude um pouquinho a repensar certas coisas que com certeza vai talvez ser proveitoso e muito para a tua alma, para a tua família, para a tua intimidade com Deus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.